Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos do Senhor. Tome consciência, minha irmã, meu irmão, você agora sobe ao alto desta montanha sagrada, a casa de Nossa Senhora da Piedade, esta montanha mais próxima do céu. No entardecer, as pedras desta serra brilham, a ermida brilha, é uma antecipação da Jerusalém celeste. Que alegria! Vamos à casa do Senhor, e quem está na casa do Senhor? Ela, nossa mãe, a Senhora da Piedade. Disponha o seu coração, a sua interioridade. Nada te afaste do amor de Cristo, nada te afaste da ternura de mãe de Nossa Senhora da Piedade. Lexio Divina, mais uma vez, experiência da graça do Deus que nos fala ao coração, que nos embalsama, nos embala com o amor de mãe. Vamos juntos nesta hora, no silêncio, coloque-se em paz, nada te afaste da graça de Deus. Esta preparação de presentificar-se, nós estamos com muitas urgências. Estamos de corpo presente a maior parte das vezes, aqui, mas com a cabeça lá. Agora é o momento de presentificar-se para meditar as Sagradas Escrituras. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Senhora da Piedade, a vossa amadíssima esposa. Estamos no fim de mais um ano litúrgico. Agora, este domingo é a última celebração do ano litúrgico, que termina diferente do calendário civil. Nosso calendário civil termina em 31 de dezembro. O ano litúrgico termina na solenidade de Cristo, Rei do Universo. A partir do domingo que vem, primeiro domingo do Advento, nós estaremos num tempo novo, meditando sobre a volta daquele que esperamos. Maranatá, vem Senhor Jesus. Tanto quanto depois da terceira e quarta semana do Advento, à espera do Deus que se fez menino, que nasceu na manjedoura para a nossa salvação. É Cristo Rei, então, que demarca o fim do ano litúrgico. Por quê? Porque esta solenidade, ela quer dar a conhecer o mistério do Cristo que é soberano de todos os povos e Senhor da história. Ele é o Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. É o Santo, 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 Senhor dos exércitos. Tudo está sobre a autoridade de Deus. A palavra dele, lembra a carta aos Hebreus, é que dá sustentação e consistência a tudo que existe. Tudo que existe se fundamenta na palavra de Deus. É dele, deste Pai, que provém toda a autoridade deste mundo. Ele é o soberano de todas as nações. E no momento oportuno tudo estará submetido a Ele. Vamos refletir sobre isto hoje. E Ele é o Senhor da história. Os gregos tinham uma noção cíclica de história. Aquilo que Nietzsche retoma nos seus escritos é o eterno retorno do mesmo. Estamos fadados ao abismo. Não leve a vida muito a sério, lembravam os clássicos. Ninguém sai vivo dela mesmo. Então, a vida humana, na perspectiva greco-romana, se encaminha para o trágico. O destino certo é a morte. Mas para nós cristãos, não. A história judaico-cristãos, a história tem um sentido ascensional. Ela cresce, progride, evolui, porque se destina ao cumprimento dos desígnios de Deus que são desde toda a eternidade. Então, celebramos agora, no fim de mais um ano, a tranquilidade. Podemos repousar nesta promessa. No tempo oportuno se manifestará o justo juiz. E tudo aquilo que para nós é embaraço, desencontro, há de ser desencontrado nestes desígnios daquele que faz a história ser conduzida segundo a sua vontade. Vamos ver isso na segunda leitura, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 28, se diz que todas as coisas estarão submetidas no fim dos tempos ao Cristo. Todas estarão submetidas. Então, um trecho da segunda leitura, 1 Coríntios 15, 20 a 26, depois versículo 28.
A primeira leitura é Ezequiel 34, 11 a 12, 15 a 17. O salmo é o Salmo 22, o Senhor que é o pastor. E o Evangelho, tivemos a companhia de Mateus ao longo deste ano litúrgico. Então é o fim do Evangelho de Mateus, a narrativa do juízo final. Mateus 25, versículos 31 a 46. Agora, estamos celebrando o Cristo que é Rei do Universo. Temos que nos entender, então, sobre o que isso significa. Porque o Cristo é Rei num sentido diverso dos reinados deste mundo. Os reinados deste mundo, não raro, são locais onde se dá a vazão à loucura. Já se diz Hamlet, é nos grandes que a loucura deve ser vigiada. Os reinos deste mundo são disputa, rapinagem, eles se erguem e se desfazem. Tudo que é sólido se dissolve no ar. São os reinos deste mundo. A visão de Daniel é isso: cabeça de ouro, depois o corpo de bronze, depois os pés de ferro, ferro com barro, uma grande pedra vem e derruba tudo. Não é assim o reinado de Cristo. Como é que é o reinado de Cristo? Como é que o reinado deste que vem em nome do Senhor é anunciado no Antigo Testamento? Para a gente entender que o nosso rei está numa outra linha, um outro paradigma. Não é como os reinos deste mundo. Os reis e rainhas deste mundo são homens e mulheres que nada são e devem o tempo todo estar produzindo afirmação, porque estão com medo de perder o poder, não é? Um grande paradigma. A grande imagem dos reis no Antigo Testamento é a figura do pastor. O rei de Israel é um rei pastor. E sobre isso fala a primeira leitura. Ezequiel, capítulo 34, vamos ao versículo 11. Assim fala o Senhor Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas tomarei conta. Como um pastor toma conta do rebanho quando ele próprio se encontra no meio das ovelhas dispersadas, assim eu vou tomar conta das minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares em que foram dispersas em dias de nuvens e de escuridão. Eu as retirarei do meio dos povos, as recolherei do meio de outras terras. E assim diz o versículo 15: eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar. Oráculo do Senhor. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente e vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Comecemos do versículo 11. Assim fala o Senhor. Este é um modo de iniciar uma fala profética, porque o profeta é um nabi, é um porta-voz de Deus. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Aquilo que o profeta está dizendo é uma comunicação de Deus. E é Ele mesmo que irá buscar. É por conta do seu amor, por conta do seu compromisso de ternura que nunca falha ou se cansa. O amor de Deus é eterno, nunca se cansa. É o zelo do Senhor. Zelo no hebraico é kiná. Kiná é o zelo, que pode ser traduzido também como ciúme. Deus não quer perder, é Ele mesmo quem pessoalmente irá apacentar. Ezequiel está dizendo dos pastores de Israel que não apacentaram, apacentaram-se a si mesmos. Isto faz perder o rebanho. Lembra o padre Antônio Vieira no seu sermão de Santo Antônio aos Peixes. Por que as ovelhas se perdem? Porque os pastores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque apacentam a si mesmos. É isso. Pastores que apacentam a si mesmos e levam a dispersão do rebanho. Agora Ezequiel, que é o profeta da reconstrução do exílio, está dizendo, o próprio zelo do coração do nosso Deus, Ele com um ímpeto de amor, vai Ele mesmo se tornar um apacentador, porque Ele é o rei pastor. Vamos a Isaías. Isaías 9. Essa lexa divina, deixando que o Senhor Deus nos conduza. Isaías, no capítulo 9, versículo 7, se diz, antes de tudo, versículo 6, o zelo do Senhor dos exércitos o fará.
O Senhor enviou sua palavra contra Jacó e ela caiu sobre Israel. O seu domínio será grande, a paz não terá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para estabelecê-lo e confirmá-lo no direito e na justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo, a misericórdia de Deus que deve repousar-se para sempre sobre a casa de Davi. Aqui entendemos por que o paradigma do rei de Israel é o pastor. Porque o primeiro rei de Israel, de Judá, do povo inteiro, é Davi. E a profissão de Davi era pastor. Então, esta é a imagem, paradigma. Davi, pastor, o pastor que dá cuidado, proteção, sustento. Aí você vai entender o Salmo 22, aqui, nesta festa de Cristo Rei. É o Senhor, o pastor que me conduz. E quando estou com Ele, não me falta coisa alguma. É Ele que me leva pelos prados, pelas campinas verdejantes. É Ele que prepara a minha mesa. É Ele que unge a minha cabeça. E então, a felicidade transborda. Perdulariamente, exageradamente. Felicidade todo bem aonde seguir-me. E aí o Salmo diz, não está aqui nesse versículo, né? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, eu não temerei, porque estás comigo com um bastão e com um cajado que me dão a segurança. Este amor eterno da parte de Deus, em Jeremias 31, versículo 3, o amor eterno, com amor eterno eu te amei, um amor que nunca se cansa. Voltemos então a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34, versículo 16. Eu vou apacentá-las conforme o direito, conforme a justiça. Quer dizer, procuro a ovelha perdida, reconduzo a que está desgarrada, enfaixo, fortaleço a doente, vigio a ovelha gorda, vou apacentá-las conforme o direito. Quer dizer, é um amor de Deus que vai estabelecendo a justiça. Daqui a pouco nós vamos para o Evangelho de Mateus. Não estejamos distraídos. O Evangelho de Mateus diz que é preciso cumprir-se a justiça do reino. A justiça do reino de Deus é um amor de Deus que alcança cada um de nós aquilo que nós somos. Se a ovelha está perdida, o pastor a procura. Se ela está desgarrada, ele a reconduz. Se ela está quebrada, ele a enfaixa. O Senhor enfaixa as suas feridas e as cura. Lembra o Salmo. Todos temos feridas. Se nós estamos doentes, Ele nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, diz o apóstolo Paulo. É Ele que vigia sobre nós. Vigia sobre o caminho dos seus justos. A estrada dos malvados, em sentido diverso, ela leva à morte. Deus tem para conosco um amor que não é por atacado. É um amor por varejo, do detalhe, do cuidado, da insistência. Ele vai à procura das ovelhas dispersas. Essa imagem é muito forte. Reze no seu coração, Deus que te busca e te procura, mesmo nos seus avessos. Fugimos de nós, somos nossos principais sabotadores, perdidos em nossas ilusões. E nos resgata de nossas dispersões, sendo o único. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem. Nós que estamos dispersos com muitas preocupações. Mas onde é que nós nos dispersamos? O Evangelho de Lucas ajuda a entender. Na sua parábola dividida em 3, a parábola de uma das ovelhas que se perde, num rebanho de 99, de uma das dracmas que se perde, uma das 10 dracmas da mulher e um dos 2 filhos do Pai das Misericórdias. Lucas traduz, entende? Esta grande imagem do Deus como pastor. Toda a história da salvação, a história de nossas vidas não é outra coisa. Do Gênesis ao Apocalipse, de Deus à procura das ovelhas que perdeu. Temos uma bela música que traduz isso. Lá vai o pastor, à procura da ovelha que se perdeu, à procura do olhar que se desviou do seu. Todos estamos perdidos nas trevas e sombras da morte, aqui citadas no versículo
12 da primeira leitura, dispersas em dias de nuvem. Ele veio, lembra Lucas 1,79, para arrancar das trevas e sombras da morte. Ele é um sol que nasce do alto. Isso, toda a história da salvação é um sol que brilha na grande escuridão do pecado. Está à procura de nós, à procura de você. Eu devo me curar de mim. Lembra uma bela canção da Flaira Ferro. Devo me curar de mim. E como é que eu vou me curar de mim? De que forma, de que jeito? Com a graça de Deus. Em Adão, meu irmão e minha irmã, por conta do pecado de Adão, nós nos dispersamos. Dispersamos por nossos apegos, aquilo que é natural, aquilo que é disforme. Dispersamos por nossa soberba. Nossa Senhora Maria canta isso no Magnificat. Deus dispersa os soberbos do coração. Tem gente que está o tempo todo disperso, desfocado, tem uma visão míope sobre as coisas. Em Adão, nós nos dispersamos. A morte entrou no mundo. Vamos à segunda leitura. Em Adão, lembra o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, capítulo 22, todos morreram. Por meio de um homem, por meio deste cabrito desgarrado que foi Adão, veio a morte ao mundo. Versículo 21 da segunda leitura. Em Adão todos nós morremos, todos nós nos dispersamos. Assim, do mesmo modo, em Cristo todos nos reviveremos, porque o pastor atrai a si as ovelhas. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu lhes farei atravessar. Eu sou a porta. Quem entra por mim encontra a pastagem. Toda a nossa história, toda a nossa vida tem que ser um atravessar ao Cristo, que é Ele mesmo o pastor e a porta. E Ele faz isso com preço de sangue. Vamos a João. João capítulo 11, versículo 52. Na ironia de Caifás, que pede a sentença de morte do Cristo, é melhor que um só morra pela nação. E aí João diz, João 11, versículo 52, e não só pela nação, Caifás, mas para reconduzir à unidade todos os filhos de Deus dispersos. Nós rezamos assim na missa, quando o padre diz a paz do Senhor esteja sempre convosco, nós dizemos, é o amor de Cristo que nos uniu. Quando Cristo é rasgado na cruz, quando Ele é o cordeiro imolado, sendo ao mesmo tempo cordeiro, pastor que dá a vida por suas ovelhas, Ele conduz à unidade de nossas dispersões. Este amor eloquente, amor que nunca se cansa, amor de quem busca, procura, enfaixa, vigia, fortalece. Este amor atrai de nossas dispersões. Um amor que nos ajuda a perceber que não podemos ir por aí, aqui e acolá, mendigando outros amores falsos, que não são capazes de nos realizar. Vamos ao Evangelho. Evangelho, capítulo 25, versículos 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, Ele assentará em seu trono glorioso. Ele é o Senhor da história. Todas as nações da terra serão reunidas de sua dispersão, podemos dizer assim, diante dele. Ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. A ovelha é um animal dócil à voz, bobinho, porque enxerga mal, mas que escuta muito bem. Veja essa imagem, se você nunca viu na internet. Os pastores guardam as ovelhas juntas à noite. Na parte da manhã, cada pastor vai chamando e todas que estavam juntas vão se direcionando, cada uma na direção do seu pastor. É assim que acontecerá no fim dos tempos. Aquele que é do Cristo escuta a sua voz e será atraído para Ele. Está aí na boca do povo, entre os jovens. Quem é de verdade, sabe quem é de verdade. Quem é de mentira, sabe quem é de mentira. É isso. No dia do juízo final, nós saberemos se somos do Cristo ou não. Enquanto a ovelha é um animal dócil,
O cabrito é um animal insubordinado que pula para lá e para cá. Depois pesquisa aí na internet como é que é o olho de um cabrito. Aquele chifre, alguns têm até barba, o olho é quadrado. Então é um animal símbolo da insubordinação, dos desejos, da dispersão. Um animal que não fica quieto. Então, versículo 24, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, recebam em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Porque eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes. Aí, no versículo 37, se diz, os justos dirão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos e te demos de beber? E te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recebemos? E vão dizendo, e então Jesus dirá, versículo 40, em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isto, a um destes pequeninos, os vulneráveis, o órfão, a viúva, os desamparados, foi a mim mesmo que o fizeste. O Cristo se identifica, porque em cada pessoa que sofre, o Cristo continua vivendo e se oferecendo. O outro, sobretudo aquele que não pode nos recompensar, que não pode afagar o nosso ego, o outro é um sacramento do Cristo. Depois dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu estava com fome e não me deste de comer, com sede e não me deste de beber. E aí eles vão dizer assim no versículo 44, Senhor, quando foi que te vimos com fome, forasteiro, nu, doente ou preso, e não te servimos? E Jesus diz, em verdade te digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos mínimos, foi a mim que o deixastes de fazer. Estes irão para o castigo eterno. Aqui está mais uma vez o tema mateano por excelência, que é o tema da justiça. A justiça que abre o Evangelho de Mateus, é preciso cumprir-se a justiça, e que no final do Evangelho se manifesta como juízo. Mas nós vamos perceber, através de Mateus, que não há somente um juízo final que vai acontecer lá na frente, mas um juízo final que vai sendo decretado no cotidiano, que se dá num instante, este lugar onde a eternidade nos toca. É aqui num instante, na abertura ou não à graça de Deus, na consideração ou não ao outro, que se vai estabelecendo um juízo de vida eterna ou de condenação eterna. Juízo de vida eterna àqueles que veem o outro como um sacramento de Deus. Um juízo de condenação eterna, versículo 46 do Evangelho, de castigo eterno para aqueles que não se tocam. Virá o Filho do Homem em sua glória, todos estarão diante dele, e ele dirá, versículo 34, vinde para o reino do meu Pai, preparado desde a criação. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz, nós fomos escolhidos já desde antes de o mundo ser criado, para sermos santos, separados, santos, sem mácula pelo amor, que é esta graça infundida em nós. É isso que diz o apóstolo Paulo. E Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, nós somos feitos capazes de um amor sincero e sem fingimento. Temos que ser capazes do amor, o amor ativo, concreto, bem à la Dostoiévski, como refletimos alguns domingos atrás. Tomemos consciência, meu irmão e minha irmã, esta é a provocação da liturgia de hoje, solenidade de Cristo Rei, da gravidade do instante presente. Lembra daquela música do Renato Russo, Monte Castelo, falando sobre o amor? Eu estou acordado enquanto todos dormem, todos dormem, todos dormem. O Evangelho de Mateus está cheio de parábolas, meditamos essas parábolas ao longo do ano e nela vimos corações distraídos, anestesiados, ocupados demais e sem tempo. E aí agora estamos diante dessa parábola do Evangelho. E temos que nos recordar aqui da sabedoria do Rabino Hillel, de onde decorre o influxo do pensamento do apóstolo Paulo, e Cristo segue a escola rabínica de Hillel. Uma provocação, se eu não for por mim, quem o será? Agora, se eu for só por mim, que serei eu? Se não for agora, quando? Guarde isso no seu coração. Se eu não for por mim, quem o será? Se você não considerar a sua salvação
como grande objeto de preocupação da sua vida, quem é que vai fazer isso? Se você for só por mim, só enxergar a si mesmo, não vai perceber, nos mínimos, nos pequeninos, um sacramento de Deus. E se não for agora, nessa urgência escatológica de que fala o Evangelho, será quando? Será quando? Não estejamos distraídos, anestesiados, ocupados demais em muito fazer, sem ter tempo. E nos recordemos aquilo que diz São João da Cruz, num dos seus escritos, que é um grande resumo deste Evangelho. No entardecer de nossas vidas, nós seremos julgados pelo amor. Seremos julgados pelo amor. Este é o grande julgamento que irá se estabelecer, não sobre nossos muitos afazeres, não sobre nossas interdições, sobre aquilo que deveríamos ter feito de ritualismo, de exterioridade, mas no entardecer de nossas vidas, a grande interrogação será se nós nos tornamos um veículo sincero, concreto do amor de Deus. E terminamos com Tiago 2,13. Pensai bem, o julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o julgamento. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estar com você nessa Lexio Divina. Que Deus fortaleça em seu coração os bons propósitos deste momento. Nos encaminhamos na direção da misericórdia aqui, para a qual não há condenação. Pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, o bom Deus te abençoe e te fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que nós de novo nos encontremos. Deus te guarde na palma de sua mão.